Bom, primeira coisa, eu acredito que para falar sobre as lições de 2020, a gente precisa mais uns 2020 anos, né? Porque foi um ano bem intenso e, e foi curioso porque a Andrea, a gente estava falando sobre fazer a preleção e eu pensei cá com meus botões, o que eu acho assim que seria uma coisa interessante para falar? Eu pensei assim, aceitação. Aceitação foi uma coisa que marcou muito o meu ano, né? E é interessante porque eu acho que cada um tem as suas lições para aprender, né? Cada um tem o seu caminho, né? Tem as suas características. E isso é algo interessante. O... Aí eu estava pensando em aceitação, né? Não no sentido de se acomodar quando a gente percebe alguma coisa em si, mas aceitar e tentar mudar, mas com gentileza, né? De uma maneira mais aceitando os próprios defeitos, né? No caso. E, e aí a Andrea disse, vamos falar sobre 2020. Aí eu pensei, nossa, falar sobre 2020, haja aceitação, né? E, e assim, a ideia é justamente que nesse ano tão complexo, cada um de nós teve uma história diferente, soube de histórias que impactaram a vida, os pensamentos, os sentimentos de maneiras diferentes. E a gente tem que entender isso, né? Então, cada um tem as suas lições. Essa talvez seja a primeira lição. Não é todo mundo que aprende a mesma coisa na mesma hora, da mesma maneira, né? E, enfim, a gente teve aí, ah, dentro dentro do ano de 2020, foi um ano que muita gente encarou como sendo um ano decisivo, assim, de bater o martelo, né? E, na verdade, foi um ano de muitas provações, sim. Só que até que ponto foi realmente um ano tão decisivo? Se a gente for parar para pensar em tudo que aconteceu, né? A gente teve aí, fora o Covid, né? Que foi realmente algo que abraçou o planeta inteiro. Não teve um lugar que se escapou realmente, né? Sempre teve, se não foi pela questão da própria do próprio vírus, né? Foi uma questão também financeira, impactou de muitas maneiras. A gente teve terremotos, nós tivemos incêndios. Começamos o ano, se vocês se lembram, aqui na Austrália, nós tivemos mais de 100 mil quilômetros quadrados afetados por incêndios monumentais, assim, terríveis. Nós tivemos enchentes, recentemente ainda, a gente teve aí na América Central, enchentes horríveis nas Filipinas também. Tivemos invasão de gafanhotos, isso é praga, é das 7 pragas do Egito, né? Invasão de gafanhotos, pessoal. A gente teve muita coisa esse ano, se a gente parar para pensar nisso, né? Fora, digamos assim, coisas que acontecem de uma maneira mais normal, né? Tivemos alguns terremotos também. Aliás, eu achei muito interessante porque eu fui dar uma pesquisada onde é que teve terremotos, houve muitos terremotos, né? E sempre, todos os meses tem terremotos aqui ou ali, alguns dependendo onde são e a intensidade também são piores, né? Mas eu acredito que muitos, inclusive no meio espírita, sentiram muito aquela coisa de fim de mundo, né? É o apocalipse. Onde é que nós estamos aqui no apocalipse, né? E, e é interessante porque o apocalipse ele é interpretado de uma maneira bastante dramática, né? A gente tem esse hábito assim de olhar para o apocalipse é o fim do mundo. Na verdade, e aí tem algumas palestras, inclusive do Haroldo Dutra, por exemplo, tem outros também que também falam sobre isso, que o apocalipse são ciclos na evolução do nosso planeta. Então, quando a gente lê
o Apocalipse, porque é muito complicada a leitura mesmo, a gente faz disso uma certa, como se fosse um monstro, né? A gente se assusta com isso. Mas a verdade, Apocalipse significa revelação, significa é um presente que a espiritualidade nos deu para conseguir entender melhor o que acontece. Só que com os nossos, como a gente não tem olhos de ver com tranquilidade, a gente se assusta, né? Dentro do Espiritismo, a gente tem mais o conceito de transição planetária, né? A transição planetária, que a gente sabe que a gente está agora num mundo de provas e expiações, e isso explica muitos sofrimentos que a gente vê acontecendo, para um mundo de regeneração. Tá? E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e dizer que a transição planetária, primeiro, transição, ela é uma passagem, né? Passagem de lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Isso é uma definição do dicionário, né? A transição, ela não está dizendo aqui que ela é repentina, não está dizendo que ela é suave, não está dizendo nada disso. Mas a gente entende quando as coisas mudam, que muitas vezes a gente, quando a gente tem filhos, quando a gente cuida de crianças, né, a gente vê muito isso, que nem aquela propaganda muito antiga que tinha da Gillette, né, que primeiro faz tchum, o segundo faz tchum, e o terceiro faz tchananã. Aí diz assim, meu filho, se não fizer a lição hoje, não vai ver televisão. Aí a próxima diz, olha, se não for fazer lição hoje sem eu ter que levantar a voz, vai, vai ficar 2 dias sem jogar joguinho. E aí a gente vai aumentando, né? A gente vai aumentando a pressão. E muitas vezes é isso que a gente também precisa para aprender, né? Porque a gente vai deixando as coisas para depois, vai procrastinando, né? A gente é muito bom com isso. E então, assim, eu queria, depois dessa reflexão, eu queria conversar com você sobre o que é, na verdade, o mundo de regeneração, né? O que isso significa. Isso é tudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, o 3º capítulo, item 17. Ali vai nos dizer que o mundo de regeneração, na verdade, é um mundo de transição. Né? Tudo transita, né? Tudo é uma passagem, uma evolução, um processo. Então, a transição entre mundos de expiação, como o nosso, provas e expiações, e mundos felizes. Ou seja, a gente não vai estar num mundo feliz, cor-de-rosa, com tudo aquilo que a gente imagina que seja um mundo feliz. Né? É um mundo de transição, mas a gente vai começar essa transição. A gente está provavelmente já começando essa transição. E aqui a alma que se arrepende, ou seja, que percebe os próprios erros, né? Que percebe que tem que mudar, ela encontra nesse lugar a paz e o repouso e termina por se purificar. Então a gente entende que o mundo de regeneração, ele não começa igual a como ele termina. Ele começa num esforço de se melhorar, né? Num esforço de se modificar. E isso é algo que a gente já vê em muitos que vivem nesse planeta, né? Que a gente está procurando se mudar, se aperfeiçoar. Então, é um processo coletivo que vai dar continuidade a essa situação que nós nos encontramos agora. É um mundo que a pessoa está liberta das paixões desordenadas que vos escravizam, né? E aqui diz que também não há mais orgulho que cala o coração, inveja que tortura, o ódio que asfixia. Ou seja, os sentimentos mais radicais, eles vão estar mais de escanteio, não vai mais ter. A gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para parar e pensar. Né? A gente vai acalmar o coração, a gente vai pensar no outro como irmão, a gente vai procurar melhorar um pouco a nossa atitude. E a palavra amor,
ela está escrita em todas as frontes, ou seja, o amor é algo que conscientemente as pessoas vão entender como sendo algo muito importante para a nossa melhora, para a melhora do nosso planeta, algo essencial para que a gente chegue mais perto de Deus. Tá? Também diz no capítulo 13, então, no item 17 ainda, também diz que nesses mundos a felicidade ela não existe de maneira perfeita, mas ela está começando. Tá? E que a gente tem provas ainda a suportar, mas a gente não precisa passar pelas angústias de expiações, aquelas situações que a gente segura a cabeça com as mãos e pensa, meu Deus, como é que nós vamos lidar com isso agora, né? Situações de muito sofrimento, sofrimento intenso mesmo, né? E se a gente comparar a Terra, são mundos mais felizes, muito mais tranquilos. É como se fosse a calma após a tempestade, e é aquele momento que depois que todo mundo aqui já deve ter tido febre em algum momento da vida, né? Quando acorda na manhã seguinte, depois de ter suado, ter passado mal, dores, etc. E aí, de repente se sente bem, se sente fraco, mas sente que passou, né? Então é mais ou menos assim que é o mundo de regeneração, é quando as coisas começam a se acalmar. Obviamente nós estamos ainda aí nos fins do nosso mundo de provas e expiações. Quão longo isso vai ser é difícil dizer, mas aparentemente tudo está se acelerando um pouco, né? As dificuldades estão se acelerando, mas também existe uma consciência mundial que há muitas coisas que a gente precisa mudar. E isso é muito bom. Né? E a gente cada vez vai sendo menos absorvido pelas coisas materiais e a gente consegue enxergar melhor o nosso futuro. Nosso futuro no sentido até de ser espiritual que nós somos. Né? Para continuar com o Evangelho, porque isso é algo interessante também, né? Nós temos essa questão dos sofrimentos, né? Que a gente lida muito com a percepção do que é o sofrimento, né? O sofrimento ele é uma oportunidade de crescimento, né? E o que passa aqui no capítulo 5º, né? Aqui no item 19, é justamente a referência às aflições que vêm de uma encarnação anterior. Então, antes da gente encarnar, a gente tem praticamente todos nós, né? Talvez um ou outro não, mas provavelmente a grande maioria, teve alguma participação para escolher o que vai, qual vai ser a prova, como é que vai ser a encarnação, o que a gente vai fazer nessa encarnação. E aí a gente pensa assim, se isso é verdade, então a maioria que está encarnada agora deveria estar sabendo, deveria estar sentindo de alguma maneira que algo maior ia acontecer em relação ao Covid, né? Que a gente ia passar por uma situação de pandemia. E por que a gente faz isso? Por que a gente escolhe isso? Para que a gente consiga evoluir um pouco mais rápido. Né? A gente pede para passar por situações de dificuldade para justamente crescer mais, né? Então, é isso que está falando agora. Só que o que acontece? Nós, assim como a gente tem a tendência de se sobrecarregar de muitas maneiras, né? E aqui eu falo por experiência própria, a gente começa a juntar muitas atividades que quer fazer, só que aí quando é para fazer, aí diz, eu tenho muita coisa para fazer, demais para mim, né? Então, a gente faz a mesma coisa quando está no mundo espiritual, muitas vezes. A gente escolhe uma encarnação complicada, né? E muitas vezes até mesmo a espiritualidade diz assim, vocês, é bom fazer isso mesmo, quer fazer isso, mas não, eu quero fazer porque assim eu consigo resolver esses meus problemas. Só que quando a gente realmente passa pela situação, é muito difícil. Então,
é interessante a gente lembrar desse nosso aspecto aí também, que a gente tem que aprender a, a escolher as nossas as nossas dificuldades conforme a nossa capacidade, né? Isso às vezes não é fácil. E fala também das aflições que a gente adiciona à nossa encarnação durante a própria encarnação. Isso está também no capítulo 5º, no item 23, que fala que justamente que muitas vezes a gente procura coisas que podem nos agitar, que podem nos tirar do equilíbrio, né? A gente procura discussões, a gente procura muitas vezes comportamentos exagerados, hábitos doentios, pouco saudáveis, né? De diversas maneiras, e antes de procurar justamente a paz do coração, né? E realmente estar em paz é a grande felicidade, né? Só que a gente não procura isso, a gente sempre procura estar meio desequilibrado, assim, parece um hábito. A gente está procurando aprender, né? E muitas vezes a gente se joga nesse aprendizado, que a gente acha que vai aprender alguma coisa, e acaba se machucando mais do que se ajudando. Então, é interessante também lembrar que nós nascemos com algo que no Espiritismo a gente chama de fluido vital, que é a nossa vitalidade, e isso é uma coisa que é científica, né? Quanto mais a gente abusa dela, mais a gente acaba envelhecendo mais rápido, né? Então, por isso, pessoas, por exemplo, que fumam regularmente ou que bebem em excesso, com uma certa regularidade, pessoas que são muito estressadas, que dormem pouco, que se alimentam mal, acabam tendo a vitalidade também reduzida. E o complicado é que muitas vezes quando a gente chega aí na hora de passar pela prova, que a gente tem que realmente passar, que a gente colocou lá no nome na lista, né? Aí a gente já não tem mais aquela vitalidade toda para dar conta do que a gente tem que fazer, né? Isso são considerações para a gente continuar aqui na nossa conversa, porque se a gente entende isso, a gente entende também que a vida real, na verdade, é a vida do nosso espírito. E que a existência material é mais ou menos como fosse quando as crianças são bem pequenininhas, né? A gente dá aqueles legos do tamanho assim para encaixar bem grandes, né? E a gente vai crescendo, as crianças vão crescendo e a gente dá aqueles legos cada vez menores, né? Tem as graduações, né? E depois até os adultos também gostam de pegar aquelas pecinhas bem pequenininhas e encaixando e tal. E a vida material é mais ou menos isso. Nós somos espíritos ainda que precisam muito ter algo muito consistente nas mãos para conseguir entender o que a gente passa, né? A gente precisa realmente sentir na pele, literalmente, o que a gente passa. Então, é isso que nós temos, mas a nossa vida real é espiritual. E como é difícil reconhecer isso, né? E por que é tudo tão complicado? Aí agora, nós vamos pegar uma resposta aí que eu acredito que muitos de vocês já leram, ou já escutaram, ou pelo menos já sentiram, que é algo que a gente precisa realmente treinar muito a nossa aceitação. Porque agora nós passamos por uma questão aí do livro dos Espíritos, que é 909, que é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, muito pequenos, portanto. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E agora? A gente tem que parar para pensar, porque não é muito fácil
Se coloca na minha posição aqui como palestrante externa, dizendo para vocês, olha, tem que ter vontade, né? Mas a realidade é que é assim mesmo, né? Se a gente tem vontade, a gente consegue fazer tantas coisas, né? A gente consegue até mesmo fazer uma vacina que teoricamente demoraria 15 anos, consegue fazer em um ano, né? Se a gente tem, claro, muitas pessoas com boa vontade, tanto financeira como de dedicação mesmo, como de estudo, né? Então, o nosso limite é muito, muito relacionado à nossa vontade. Por que a gente não consegue mudar? Porque a gente realmente, às vezes, esquece que a gente tem que se esforçar. Né? Então, como é que a gente vai arregaçar as mangas, né? É bem difícil. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que será que não é simplesmente algo que a gente tem que parar, pensar, repensar, ser um pouco mais flexível nos nossos hábitos, nas nossas rotinas? Então, a ideia aqui é ir por partes, porque realmente a gente não aprende tudo de sopetão, né? A gente aprende uma coisa, depois a gente aprende outra, depois a gente aprende outra, para realmente aprender bem. Tá? A gente não consegue aprender tudo de uma vez só. Então, a gente tem que ter essa tolerância conosco também. E aí é a pergunta, quais são as lições de cada um de nós? Né? O que me toca o coração? Porque o que me toca o coração é, na verdade, a lição que eu estou pronta para aprender. É a lição que eu preciso aprender. É a lição que eu vim para essa encarnação para aprender. Né? Uma delas, pelo menos. Então, é interessante a gente se observar para ver o que me toca o coração. Me toca o coração ver crianças abandonadas? Me toca o coração ver cachorrinhos abandonados? Me toca o coração ver os koalas em extinção? Me toca o coração ver crianças que não têm educação? O que me toca o coração? O que eu preciso aprender? Tá? E isso é uma pergunta muito, muito, muito pessoal. Né? É muito bonito de ver isso, acho eu. Né? Quando a gente convive com as pessoas e começa a fazer essa leitura, a gente entende que a gente só consegue mudar a si próprio, a gente não consegue dizer para o outro o que ele tem que aprender, porque cada um faz o seu próprio percurso. Né? O que nós precisamos aprender? Com certeza, todos nós. São essas três linhas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo que coisas aqui são no sentido de tudo aquilo que o homem, o ser humano, definiu como valioso em termos materiais, né? Então, sejam propriedades, sejam bens, sejam valores, o que for, né? Seja poder, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ver Deus dentro da sua criação. Alguns dizem que nós vivemos dentro do pensamento divino, né? E a gente pensa assim que o que é Deus, né? Nós somos tão pequenininhos para entender isso, mas Deus nos deu um mundo tão lindo, Ele materializou um mundo tão lindo para nós, através de Jesus, como a gente sabe, né? E respeitar, amar esse mundo que tem ao nosso redor. É uma forma, com certeza, de amar a Deus. Né? Jesus também diz, quando a gente cuida dos pequenos, né, das crianças, a gente vai estar cuidando, a gente vai estar como se estivesse, quando a gente ama os pequenos, a gente está como que amando a Jesus, né? A gente está se conectando a Jesus. Então, amar a Deus significa amar a criação de Deus, pelo menos no nosso estágio evolutivo. É isso que a gente consegue.
amar o nosso próximo, né? E aqui a gente lembra da frase tão famosa, acho que é de Emmanuel, que é através do próximo que a gente chega a Deus, né? Então, amando o nosso próximo, porque a gente se identifica com o nosso próximo, a gente sabe que a gente tem até mesmo estruturas neurológicas que acabam nos possibilitando a identificação do outro ser, né? A gente consegue ver um rosto, o nosso cérebro automaticamente se identifica, cria uma certa empatia. Tá? Só que o nosso próximo a gente deve amar como a nós mesmos. Então aí a gente também tem um outro gancho, né? Que a gente tem que aprender, talvez, a amar a gente mesmo, mas amar de uma maneira, não uma maneira egoísta, orgulhosa, mas realmente amar no sentido de se respeitar, né? Eu queria adicionar esse pensamento aqui, esse lugar aqui que vocês estão vendo são as Ilhas Maurício. É uma foto muito bonita, né? Claro que moderna, mas na Revista Espírita, em julho de 67, 1867, em novembro de 1868, Allan Kardec recebeu correspondência dessa ilha, que era, uma ilha de colonização francesa, né? E haviam espíritas lá, então eles mandaram cartas contando, porque lá tinha uma epidemia, na verdade, assim, uma mortalidade até mais alta do que o Covid, assim, pelo que eu entendi do que eu li. E eu achei muito bonito esse comentário aqui, que a saúde, na verdade, é o resultado do equilíbrio, isso é a resposta dos espíritos, né? Um pequeno trecho da resposta. A saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. É o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então, daqui a gente pode parar para pensar, a gente sente claramente que a nossa Terra ela está num momento de desequilíbrio bastante intenso, né? Então, na verdade, uma pandemia não é algo da gente ficar muito impressionado que pode acontecer, porque o desequilíbrio ele está aqui a um nível global, né? Ele está aí numa escala bastante grande, né? Recomendo essa leitura, é bem interessante, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí as datas, é bem bacana. A primeira parte ali do que fazer amar a Deus, e eu fiquei pensando, amar a criação de Deus, uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho mais é na nossa consciência quanto à ecologia, né? E eu confesso para vocês que porque sempre quem faz uma palestra é quem mais aprende, né? Hoje eu juntei um monte daqueles saquinhos pequenininhos que a gente usa para colocar fruta, legume dentro, para pesar, né? E porque eu tinha muito em casa, eu estava sempre no supermercado e pegava novos. Então hoje isso foi uma coisa que eu mudei. Então vejam que a palestra já ajudou nisso. E será que eu posso viver de maneira mais simples, reutilizar mais o que eu tenho, reciclar lixo? Também é espiritismo, pessoal. Também é amar a Deus, a ecologia, o respeito aos sistemas naturais, né? Os sistemas da natureza. Será que eu posso fazer um esforço para diminuir a poluição de diversas maneiras, plantar mais árvores? Não é grama, é árvore que precisa, né? Porque aumenta, ajuda bastante em relação ao efeito estufa, ajuda muito mais ter árvores do que ter grama, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer. A gente pode arregaçar as mangas e pensar, o que eu posso fazer para ajudar?
Isso é uma maneira de amar a Deus, né? Então, se a gente pensar nisso, é interessante. O segundo item, amar ao próximo, eu queria falar um pouquinho aqui da lei de justiça, de amor e de caridade. Está descrita na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11. É interessante porque a lei de justiça, de amor e caridade, ela tem que andar junta. São itens que estão juntos. Não é que nem a lei do trabalho ou a lei da destruição, que é simplesmente uma palavra só. A lei de justiça, amor e caridade, ela anda de mãos dadas. A justiça com o amor, com a caridade. Né? Não pode existir amor e caridade sem justiça. E não pode existir justiça sem amor e caridade, porque a caridade, a gente sabe, né? O amor em ação, e a justiça é a maneira como a gente vai equilibrar o que a gente faz. Né? Então, amar ao próximo, a gente teve aí um ano com diversas manifestações, questões também crônicas, como fome no mundo, a própria as manifestações do Black Lives Matter, e é que na verdade a gente está precisando realmente seguir essa lei, a gente está precisando realmente seguir a lei maior do nosso universo, que é essa, que penetra todas as outras, que define tudo, que define toda a criação divina. E agora eu queria fazer uma última reflexão com vocês. Eu acho que daqui a pouquinho também a gente está quase chegando no fim. Amar a nós mesmos. Esse ano nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de refletir, né? De pensar sobre nós mesmos, de nos encontrar numa situação completamente diferente e de maneira muito súbita também. Né? E isso aqui é realmente uma reflexão muito pessoal, coisas que eu vi, que eu vivenciei. E aí cada um também tem a sua história, né? Que nem a gente estava falando antes. Mas eu me lembro que no início nós tínhamos muita... em fevereiro, março, quando o coronavírus começou realmente a vir, tinha muito medo, existia muito medo no ambiente, né? Aí uma bela oportunidade da gente parar, da gente orar, da gente se conectar com Deus, da gente ter mais fé, né? Então é algo que a gente pode aprender aí através dessas dificuldades. A ansiedade que se formou, né? Então a oportunidade de a gente aprender a manter a calma, manter a tranquilidade, a confusão que também estava implícita, né? As pessoas iam no supermercado e compravam coisas de maneira desatinada, confusa, muito relacionada à própria ansiedade, né? Mas era uma oportunidade para organizar um pouco mais os pensamentos, pensar naquilo que a gente faz, né? Não adianta comprar tanto rolo de papel higiênico assim que a gente não dá conta de usar, né? Então, vamos parar para pensar o que a gente está fazendo. A rotina, a falta da rotina, né? A ter que reinventar a própria rotina, uma oportunidade maravilhosa para aprender a se adaptar. A solidão que muitas pessoas sentiram, aí vem aquela questão assim, muitas vezes, que as pessoas saem, que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, mas na verdade elas não se conectam, e a solidão mesmo que muitas pessoas encontraram, até por causa do lockdown, tanto voluntário como obrigatório, né, fez com que
a vontade de se conectar realmente fosse mais forte, né? Se conectar, conversar com as pessoas, porque, na verdade, não era... Isso foi uma coisa que eu sempre tive um pouco de... sempre ficava um pouquinho... achei curioso isso, né? Que se falava em... ou se fala ainda em distanciamento social, né? Mas, na verdade, é um distanciamento físico que a gente precisa, porque o social, a gente precisa uns dos outros, né? E isso nunca foi tão claro. Então, a conexão foi algo importante de se aprender. A revolta que as pessoas sentiram, né? Quando a gente tem revolta, por que agora eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso? Por que eu perdi meu emprego? Porque, né? Aqui a gente tem que aprender humildade, que é algo extremamente difícil de aprender. É claro, a reflexão, né? Começar o hábito da reflexão, descoberta de si mesmo, convívio com a família, né? Começar, a gente teve muitas famílias aí que foram obrigadas a conviver uns com os outros, e isso teve resultados muito bons e alguns muito ruins também, né? A gente sabe que a violência doméstica aumentou, mas que a oportunidade estaria aqui de valorizar, de conviver com o outro, né? E até mesmo os cuidados com o nosso próximo, né? Eu me lembro no início, a gente teve aqui em Queensland, que eu moro em Brisbane, aqui em Queensland a gente teve a Army, a Carers Army, né? Então, seria como é que diz? O exército dos cuidadores, né? Então, as pessoas se ofereciam aos vizinhos e tinha até um número, né? 1800 lá para ligar, para fazer essa conexão aí. Para se oferecer para voluntariar, para ajudar pessoas de idade que não podiam sair de casa, comprar, fazer compras no supermercado, fazer o que precisasse fazer, né? E isso foi algo eu achei muito bonito. E outra questão que eu achei lindo, maravilhoso, foi essa percepção que nós estamos todos juntos, né? É quando a gente cai no buraco, olha para os lados e vê todo mundo ali, e entende que todo mundo é importante, a educação de todos é importante, a, a colaboração de todos é importante, e que eu preciso fazer a minha parte também, né? Então, essa compreensão de fraternidade universal foi muito linda. Nós tivemos também situações complicadas aí, né? A gente teve aqui em Queensland umas moças que foram para Melbourne, voltaram, mentiram na declaração, e no fim elas estavam com coronavírus, e foram, assim, as fotos delas apareceram em diversos jornais, na internet, foi quase um processo de linchamento, foi muito triste. E eu pensei cá com meus botões, coitadas, né? Porque tantas pessoas devem ter feito isso, só que como elas não pegaram coronavírus ou não foram diagnosticadas, acabaram não passando por essa situação. Então, assim, quando a gente vê os outros culpando, é muito fácil a gente entrar nessa onda também. Mas a gente tem que exercer o perdão, né? A gente ora o Pai Nosso, né? Então a gente tem que exercer o perdão e a gente tem que lembrar da justiça, né? A justiça divina, né? Então, o que eu faço para o outro vai acabar retornando para mim, então é melhor perdoar mesmo. A aceitação, como eu falei para vocês, foi muito o meu aprendizado aí, e a paz que disso vem, né? De entender que a gente faz erros e que a gente pode, na verdade, sempre estar crescendo, desde que a gente tenha a aceitação dos nossos defeitos, a flexibilidade de pensar diferente. Eu gostei também muito da criatividade. Tantas pessoas começaram a tocar instrumentos, né? Teve, teve alguns representantes de música, de instrumentos musicais aqui, e também
outras lojas que vendiam artesanato, que acabaram até ficando sem baixo estoque, né? Porque as pessoas queriam muito fazer alguma coisa diferente, né? E a criatividade, ela é essencial, tanto para a nossa alegria, como para a nossa capacidade de adaptação, né? Então, isso foi outra coisa que a gente conseguiu, que muitas pessoas acho que conseguiram aprender, né? E, com certeza, a gente teve muito sentimento de compaixão. E até agora a gente sente, a gente olha para o mundo, né? Que nós estamos muito confortáveis na maior parte dos lugares aqui na Austrália. E quando a gente olha para o mundo, a gente tem que sempre pensar, né? Ter um pensamento muito de muita compreensão de como é complicado. E eu vou dizer assim, inclusive quando a gente mora, que nem se mora no Brasil, né? E está numa situação relativamente bem, né? Relativamente segura, saudável, né? De lembrar que tem muitos e muitos aí que estão precisando da nossa ajuda. Enfim, aprender a benevolência, a fraternidade, o amor, eu acho que é um grande ensinamento aí desse ano. E só para terminar, lembrando que o Espírito de verdade, ele nos pede no Evangelho a nos amar e nos instruir, nos amar porque é o que a gente precisa fazer em primeira instância, a primeira coisa que precisa fazer é viver em paz e procurar dar as mãos e procurar trabalhar juntos e se instruir para saber qual é o melhor caminho a ser seguido, como é que a gente vai conseguir solucionar nossos problemas. Então, seria mais ou menos essa minha reflexão da noite, tá bom? Muito obrigada. Eu vou fechar aqui, que aí a gente consegue conversar um pouquinho mais. Muito obrigada, Elga. Gratidão por refletir conosco, por nos permitir essa conversa. Eu realmente, a minha cabeça aqui foi em várias direções, ao passo que você ia falando e outras memórias de 2020 também foram surgindo. Então, mais uma vez, em nome dos amigos aqui do São Francisco de Assis de Perth, a gente queria agradecer de coração a sua participação, por ter aceitado esse convite, e esperamos que seja a primeira de muitas outras palestras do futuro. Obrigada. Eu queria aproveitar, convidar todos que quiserem abrir suas câmeras, tirar do mute, para a gente ter uns minutos de bate-papo. Quem tiver algumas perguntas, quem quiser compartilhar algumas reflexões, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar para ver se ninguém quer pular à frente e começar aí essa conversa um pouco mais íntima, talvez, né? Mais pessoal aí de reflexões, né? Elga, aqui Oi. Douglas, sou trabalhador do São Francis. Queria te agradecer por suas reflexões e por sua palestra, muito interessante. Eu queria a sua opinião numa questão que me ocorreu, principalmente quando você mencionou vacina. Eu queria a sua opinião sobre uma possibilidade, tendo em mente a questão do Covid, dessa pandemia que a gente está passando, assumindo que exista uma vacina, né? Aqueles que decidirem não tomar essa vacina, seriam eles considerados suicidas? Olha, eu acho que isso é muito... Não daria para dizer dessa maneira, eu acredito. Eu acredito que todo mal vem da ignorância. Eu acho que, antes de mais nada, eles são ignorantes. Aí a gente pode dizer assim, tá, mas será que a vacina realmente é o que é, né? Só que aí é uma questão também, se a pessoa realmente tem dúvidas,
se ela entende o contexto, a importância da vacinação, ela deveria, se ela tem dúvidas, ela deveria ela mesma ir pesquisar os trabalhos científicos, né? A ignorância, ela tem muitas faces. O suicídio é uma delas. Ok, obrigado. A minha pergunta é um pouco parecida com a do Douglas, no sentido assim da questão da saúde, né? Acho que só nos Estados Unidos nós estamos falando de mais de 250 mil pessoas, né, que morreram. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desencarne em massa, um pouco sobre como talvez contextualizar isso com a doutrina, né? Porque talvez para nós que temos algum conhecimento, que buscamos na doutrina algum consolo, a gente consegue entender um pouco. Mas como contextualizar isso num mundo em que talvez algumas das mazelas que já nos assolaram, né, como cólera, por exemplo. A epidemia de cólera é uma coisa que, para nós, principalmente ocidentais, não dá mais para contextualizar isso, né? Então, o coronavírus é uma coisa nova que chegou de forma muito rápida, já se desenvolveu uma vacina, né? A gente está falando aí de meses, um processo que normalmente demoraria 3 anos. Então, mas ao passo que isso está acontecendo, e que a gente está percebendo que a contextualização de epidemias passadas já talvez não cabem, outras virão, como que a gente fala para aquelas pessoas que estão ou perdendo seus familiares, seus amigos, para aqueles que já padeceram, por aqueles que estão morrendo por situações que não tem nada a ver com Covid, mas que por causa disso não conseguiram acesso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses desencarnes, que ainda vão acontecer, os números ainda não são positivos, e como a gente, dentro do Espiritismo, encontra um pouco de explicação, um pouco de contexto, um pouco de consolo, não só para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam e que podem nem ter o Espiritismo como base. Olha, como é que eu vou falar para alguém que não é espírita, tu diz? Como é que eu vou falar isso? Para falar para alguém que é espírita é um pouco mais fácil. Para alguém que eu vejo assim, a gente sabe que, agora eu vou falar primeiro do espírita, para depois entrar no não espírita. A gente tem aí movimentos que, segundo se entende aí, segundo algumas mensagens, aconteceu, por exemplo, nós temos o histórico do problema do ópio que aconteceu na China, né? Onde é que foi isso? Uns 2 séculos atrás, mais ou menos, que teve os próprios colonizadores ingleses, eles realmente facilitavam muito para ajudar a droga adição dos chineses, né? O que dizem depois é que muitos deles reencarnaram nos Estados Unidos com problemas também relacionados a drogas, né? Com muita gente aí se aderindo a drogas. Então, a gente sabe que existem situações como essa, existem questões realmente de grupos, né? Questões coletivas que têm que ser passadas e têm que ser, são expiações que têm que ser realmente quitadas, né? Eu acredito que no Covid, a gente tem aí uma mistura, nós temos muitas pessoas de idade falecendo, né? E a gente sabe também, por alguns relatos espíritas, né, de médiuns, que no mundo espiritual, o mundo espiritual tem muito pouca gente, tem uma baixada boa de habitantes espirituais, por assim dizer. Então, eu acredito que muito seja realmente esse reequilibrar, né?
esse reequilibrar, esse retorno à vida espiritual, tá? Eu acredito que muita gente estava mais ou menos na hora de ir mesmo, né? Já, assim, se a gente for ver as vidas, principalmente o pessoal assim de mais idade, morando em residências para idosos, já não conseguindo ser assim muito, como é que eu vou dizer, ah, funcionar bem, né? Sempre dependendo muito dos outros. Isso é algo que, quando chega a hora de ir, é compreensível, né? Não é algo fora do esperado. Então, eu acredito que seja um movimento de renovação, mas eu não acho que seja porque a gente tem agora todo mundo que está indo embora por causa do Covid tenha alguma questão coletiva, alguma expiação coletiva junto. Eu não acredito nisso, não. Tá? Eu acho que as pessoas estão desencarnando em maior número e isso tem uma razão. Tá? Precisa passar mais gente daqui para lá. Tá? Isso é bem claro para mim. Agora, como é que eu falaria para uma pessoa que não é espírita? Eu gostaria de dizer assim, olha, eu acredito, isso foi uma coisa que eu falei, inclusive, para uma colega minha que é até esses dias, eu disse assim, a gente aqui na Austrália está numa situação muito confortável. Nós não, pelo menos aqui em Queensland, a nossa rotina não mudou muito. Nós tivemos uma fase complicada no início, agora está muito mais tranquila. Eu acredito que em West Australia também esteja mais ou menos assim, né? Então assim, mas a gente sente a dor, porque a gente escuta o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, e só de saber que até realmente serem tomadas algumas atitudes mais consistentes por parte do governo federal, vai ser mais praticamente 2 meses, né? Isso é algo que a gente fica pasmo, né? Que a gente pensa assim, nossa, e nos afeta. A gente sente a vibração. Nós estamos num mundo que ele tem isso, né? A gente tem muito espírito sofredor aqui. E a gente sente esse sofrimento. Tá? Então, assim, quando vem isso, ateu também entende, porque a gente sente empatia, a gente tem empatia uns com os outros. E quando a gente assiste, por exemplo, a televisão, né, e vê essas coisas, a gente sente isso. A gente tem vontade até de chorar, né, às vezes. Então, eu, eu penso assim, nós estamos todos juntos nisso. Eu digo assim, de uma maneira ou de outra, alguma coisa a gente tem que aprender com isso. Isso é o que eu falo para quem não é espírita, eu digo assim, a vida é uma grande escola que a gente está aprendendo. Né? Então, vamos prestar atenção quais são os sinais aí para a gente aprender. Muito mais a gente não precisa nem dizer. Isso já ajuda e já dá uma reflexão aí para o pessoal, né? Porque é complicado falar em ser espírita, né? Falar em detalhes espíritas com quem é ateu, né? Aqui. Mas assim, não sei se deu para ajudar aí nas Com respostas. certeza. Uhum. Com certeza. Até porque o sentimento todos têm, né? Então, não é que o espírita também não está sofrendo, não tá né, não tá doendo assistir tudo isso. A gente talvez tenha uma outra oportunidade de reflexão, né? Mas muito obrigada, Elga. Eu queria mais a sua opinião em mais uma coisa. Moléstias, pandemias, catástrofes fazem parte das provas e expiações necessárias ao desenvolvimento moral. Portanto, um recurso educativo e de equilíbrio às leis divinas, né? Isso foi mais ou menos o que você disse ao longo da sua apresentação. Você abordou várias coisas importantes, né? Mas se você tivesse que dar um conselho ou falar alguma coisa de positivo nesse ambiente, o que seria? Olha,
Eu acho que justamente a questão assim de perceber que a gente é muito unido, que nós somos a humanidade, nós somos irmãos de todos. Essa percepção. Então, assim, o que a pessoa lá no Brasil, o que a pessoa lá em Wuhan fez, afetou o mundo inteiro. E eu acho que isso foi um ponto, assim, que foi, se eu posso usar a palavra, pirante, né? Foi assim, tira a gente do, né? Porque a gente pensa assim, não, eu estou certa, estou aqui na minha caixinha, na minha casinha, aqui na Austrália, tá tão tranquilo tudo, né? Aí vai alguém lá e faz alguma coisa aí, né? Tem, sei lá, não cuida da higiene, tem os hábitos, até mesmo por causa da cultura, não tem essa educação, esse cuidado, né? Da parte da higiene, do que fazer, do que não fazer, e isso se expande, né? Então, isso é uma coisa que eu acho mais impressionante. Então, a gente lembrar que o que nós fazemos tem um efeito muito grande. Existe uma pesquisa aí que chegou à conclusão que as orquídeas na América, nos Andes, tá? Elas recebem areia do deserto do Saara. Não sei se vocês escutaram sobre isso. Uhum. Elas se alimentam da areia, do pó que passa por cima de todo o Oceano Atlântico até chegar lá. Então, assim, o que a gente... até tem aquela expressão, como é que é? O bater das asas da borboleta, né? Então, assim, tem coisas... Tudo que a gente faz afeta tudo. E é bem se eu posso aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho para a física quântica, que eu acho muito legal, ou teoria de Einstein, vamos dizer assim, a lei da relatividade, né? A gente sabe que os corpos, eles estão o tempo todo exercendo algum tipo de influência uns nos outros, né? Eles podem estar longe uns dos outros, mas eles estão, porque a gente está tudo conectado, a gente tem conexões em tudo, até mesmo por exemplo, entre os planetas, a gente tem a dark matter, né, que eles dizem, né, que na verdade não é o vazio, existe algo ali que dá formação para os corpos, que chama dark matter. E isso é uma coisa que eles estão descobrindo agora. Então, nós estamos todos conectados, né? Então, isso é um grande ponto. Então, a gente tem que ajudar uns aos outros. É o único jeito de a gente realmente se ajudar. Ok, obrigado. Eu queria falar uma coisa, Elga, obrigado, viu, pela abordagem, me fez refletir bastante. Eu estava aqui pensando com relação né, ao que a Andrea falou, inclusive também fazendo um link com o que o Douglas ele perguntou, e tua resposta, você falou sobre a questão das dores, da empatia que a gente sente, né? Eu acredito, só para complementar, eu acredito que o maior aprendizado que a gente tem, seja espírita ou não, é justamente essa mudança que causa dentro do coração de cada um de nós, no intuito de levar a Deus. Porque a gente vê muita miséria acontecendo, é muito impacto, é muito sofrimento, então não tem como a gente, né, ver tanta coisa acontecer e fazer de conta que não existe nada, né? Então, mesmo aquele que diz não acreditar em Deus, mesmo o ateu, no íntimo ele sente algo, é a consciência que vive dentro dele e que não quer que isso aconteça, né? Então, é isso, eu acho que nesse momento de crise que a gente vive, a gente é forçado de alguma forma a olhar para a evolução nos puxa, é a única fatalidade, né, que a gente tem mesmo. Na verdade, a gente tem duas fatalidades, uma é a morte física, né, a gente está vivo e vai morrer um dia, e a outra é a evolução, que ou vai mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá, né? Só depende da gente mesmo, da vontade, como você também falou antes, da vontade de cada um. Aquele que consegue enxergar, né, a luz no fim do túnel
de forma mais breve, consegue, né, se auto-iluminar, iluminar o outro e encurta o caminho. Mas aquele que ainda permanece endurecido, né, tem uma longa jornada ainda pela frente para poder aprender, que entra na questão, como você também abordou, da provação, da expiação. Uhum. Né? E o legal é que a gente sempre tem uma espiritualidade que tem muito amor por nós. Porque é que nem a gente quando vê uma pessoa que passou por uma situação parecida com a nossa, né? A gente se compadece, né? E eles têm muita compaixão conosco. Eles têm muita compaixão. E isso, porque assim, por um lado, tá lá, né? Tá a mãe dizendo pro filho, meu filho vai ficar sem joguinhos, não tá fazendo a lição de casa, vai ficar sem, sabe? Vai passar o ano sem jogar joguinho. E, por outro lado, também, eu sou mãe, né? Eu já fiz isso. Não um ano, porque eu não consegui, mas tentei. Mas, assim, a gente está, por outro lado, a gente está se comendo por dentro de dó da criança, né? E a espiritualidade tem isso, né? Eles estão vendo ali as provas, às vezes até a expiação que a gente tem que passar, mas eles têm muita compaixão conosco, né? E isso é uma coisa bonita, isso é algo que a gente deveria sempre estar lembrando para a gente conseguir refletir isso em relação aos outros, para a gente evitar julgamentos, para a gente evitar culpar os outros, para a gente evitar também de culpar a si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente também é muito, como é que eu vou dizer? Pega o chicotinho e bate nas costas, né? Que é mais fácil do que mudar por dentro, né? É se machucar por fora. Mais algum comentário ou perguntas a gente concluir? Vitor? Posso fazer uma? Boa. Muito boa, viu, a apresentação, viu, Helga? Adorei, a mensagem foi muito bonita mesmo, acho que deu uma motivada na gente, para a gente refletir. Muito legal. O que eu queria perguntar para você, você comentou algo que me tocou bastante sobre a vontade, né, para a gente se tornar melhor, contribuir um pouco mais. Aí eu queria pedir a sua opinião, assim, a gente como trabalhador do centro, mesmo no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né, como que a gente pode influenciar ou inspirar as pessoas ao nosso redor para que elas obtenham essa vontade de se tornar melhor? Você entender a sua visão sobre isso, como que você gostaria, se você pudesse dividir um pouquinho com a gente? Olha, isso é uma coisa que, assim, vai muito da pessoa, né? Porque, assim, a vontade, ela tem um quê de opcional, né? Então, eu posso ter vontade, eu posso não ter vontade, eu posso teimar. Mas, assim, exemplo, inclusão, muito respeito, consideração. Eu acho que isso tudo são coisas importantes quando a gente lida com os outros para motivar eles. Tá? Conversa, toda dúvida a gente tem que, se a gente não sabe, a gente tem que falar que não sabe. E muitas vezes o que acontece, inclusive, no meio espírita, as pessoas acham que quando elas não sabem uma coisa, elas ficam nervosas e começam a ficar até um pouquinho, podem ficar até um pouquinho curtas, né? Assim, não dão muita abertura, né? E a gente tem que ter abertura, a gente tem que conversar, porque isso aqui é um diálogo, né? O espiritismo, ele tem uma base filosófica. Então, a filosofia em si, ela é essencial. A gente tem que ter a troca, a gente tem que ter a procura do que é certo, o que é errado. A gente tem que ter esse diálogo, a gente tem que ter essa discussão, né? Assim, sempre de uma maneira positiva, né? Procurando, mas precisa ter troca, precisa ter conversa. Maravilha. Boa. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado, André. Helga, muitíssimo obrigada a todos que puderam participar hoje à noite. Obrigada pela presença. Obrigada, Ricardo, por hostear aí no Zoom. Lembrando que a palestra está sendo gravada, então os que estão aqui não é a audiência final, ainda vai ser divulgado, outras pessoas vão poder
ouvir as suas palavras, a nossa conversa. Então, Helga, se você se sente à vontade, gostaria de te convidar para fazer a nossa prece final e a gente encerra por aqui. Tá bom. Até a próxima terceira quinta-feira do mês. E o tema, já adianto, será extremamente especial: Jesus, o Consolador de ontem, hoje e sempre. Um palestrante muito querido do Centro Espírita Padre Isabel, um juiz, inclusive, que vai falar um pouco da ética de Jesus e de como trabalhar com Jesus sendo o Consolador de ontem, hoje e sempre. Então, mais uma oportunidade de conversa e reflexão. E por hoje a gente encerra aí com a palestra e com a prece da Helga. Tá, joia. Muito obrigada pela oportunidade, né? Foi muito legal fazer a palestra também. Até mudei alguns hábitos já. Estou trabalhando neles. Bom. Então, eu gostaria de finalizar com um Pai Nosso que foi psicografado pelo Chico, que vem foi ditado pelo espírito de Monsenhor Horta, né? E é muito bonito, eu gosto bastante. Então, tá bom. Inicialmente, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, de trocarmos ideias, de termos algumas considerações e reflexões que se desenvolvem em nosso pensamento. E a gente pede que a espiritualidade nos ajude para que esses pensamentos positivos, construtivos, se expandam e toquem nos nossos corações. Nós pedimos ao nosso Pai que cuide de nós, que nos guie, que nos oriente. Pedimos, Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra. Nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito de luz e carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar de caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja.